enquanto eu farei uma breve consideração do que vamos tratar hoje, eu já vou pedindo que vocês possam deixar suas Bíblias abertas no livro de Gênesis, no capítulo 1. O intuito meu hoje é de poder trabalhar um pouco alguns aspectos de Deus como Criador, não necessariamente abordando características da divindade, aspectos de quem Deus seja, mas principalmente como é que a partir da compreensão de que Deus trouxe todas as coisas à existência, de que modo que nós podemos interagir com essa verdade e também colocar em prática esse tipo de aprendizagem. O escopo, ou aquilo que vamos ver na aula hoje, basicamente vai se resumir a entender como Deus se fez conhecido e se faz conhecido por meio da sua criação. Vamos entender um pouco também o que é a criação. Será que nós podemos definir isso dentro de alguns termos? Pretendo trazer alguns exemplos bíblicos de como que a compreensão de Deus como Criador foi crucial para a resolução e a tratativa de alguns problemas. Também pretendo trazer alguns exemplos de como, observando a sociedade, a vida no mundo, e a maneira com que as pessoas não compreendem Deus como Criador afeta-os negativamente. Se o tempo nos permitir, quero tratar pelo menos uma ou duas questões que normalmente o mundo levanta em oposição à nossa fé no que diz respeito a Deus e à sua criação. E certamente falarei como em Cristo Jesus nós temos a restauração de todas as coisas. Para que possa ficar também um pouco mais didático, eu sempre vou fazer uma pausa entre um ponto e outro para caso alguém tenha algum tipo de dúvida. Mas, se possível, vamos nos ater a dúvidas que tenham relação com a aula, por conta até do tempo, que muitas das vezes passa de modo muito corrido, combinado? Então, vamos começar com a leitura, que eu gostaria de fazer junto com os irmãos e peço que possam acompanhar, do primeiro capítulo de Gênesis. Eu vou fazer a leitura do capítulo inteiro e peço apenas que os irmãos possam acompanhar. Diz assim a palavra de Deus, Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus à luz dia e às trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. E disse, produz a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie e árvores que davam fruto cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o terceiro dia. Disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre a luz e as trevas.
e viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Disse também Deus: produz a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida. Toda erva verde lhe será para mantimento, e assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Amém. Como introdução, eu gostaria de dizer que, desde muito cedo, nós nos prontificamos a ensinar às crianças que as pessoas, o mundo, o universo, tudo isso foi criado por Deus. E do mesmo modo também nós, agora já como adultos, em geral, tentamos nos persuadir de que de fato Deus tenha criado todas essas coisas. Isso está bem retratado, por exemplo, na nossa confissão de fé de Westminster, que é um dos nossos símbolos de fé, no capítulo 4, quando diz assim, que nós cremos que no princípio aprove a Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para a manifestação da glória de seu eterno poder, sabedoria e bondade, criar ou fazer do nada, no espaço de 6 dias, e tudo muito bom, o mundo, e tudo o que nele há, quer as coisas visíveis, quer as invisíveis. Nós professamos crer nisso, e nós dizemos acreditar em todo este relato que acabamos de ler aqui em Gênesis 1. Contudo, pouco se sabe na prática o que fazer com essa informação, pois o intuito de Deus nunca é que tenhamos apenas o conhecimento, mas que ele tenha serventia prática para a nossa vida ao longo de todo o período aqui na Terra até que o Senhor Jesus retorne. Ou, em outras palavras, pouco compreendemos sobre o quanto é necessário ter consciência de que Deus seja o Criador de todas as coisas. Portanto, o meu propósito no dia de hoje é poder desenvolver com vocês, meus irmãos, a importância de se conhecer o Deus da criação. Eu não quero trabalhar necessariamente os aspectos do ser de Deus, de quem ele seja como Criador, mas quando me refiro a Deus da criação, é mais no sentido de entender com maior propósito que o nosso Senhor ele se dispôs a nós, a criação,
como meio didático também para nos ensinar e também para glorificar ao seu santo nome. Portanto, para tanto, eu quero então, com esta aula, trabalhar os seguintes pontos. Primeiro, que é destacar a relevância do assunto e da compreensão de que Deus se faz conhecido por meio da criação. Também quero dar respostas à pergunta: o que é a criação? Porque se eu quero colocar em prática o conhecimento a partir dela, é também necessário que eu a compreenda o que ela é. Eu quero apresentar, como havia já dito, alguns exemplos na Bíblia de como ter essa consciência de Deus como Criador foi importante em algumas circunstâncias. Olhar mais uma vez para os exemplos do mundo e ver como tem afetado negativamente o fato deles negligenciarem a Deus e a compreensão de Deus como Criador. E então trabalhar algumas perguntas difíceis e retomar para Cristo como sendo aquele que nele possibilita uma nova possibilidade de criação. Portanto, meu primeiro ponto é que Deus se faz conhecido por meio da criação. É preciso dizer, então, de que não adiantaria que eu chamasse a atenção de cada um de vós para refletirem sobre os aspectos práticos do estudo sobre a criação, sem que primeiro considerássemos o pressuposto básico ou então a ideia anterior de que Deus existe de fato e que ele está longe de ser apenas uma projeção da mente humana ou projeção dos desejos e necessidades humanas. O que quero dizer com isso é que Deus não existe apenas como um conceito e uma ideia dentro da nossa cabeça que surgiu na tentativa do intelecto humano de dar respostas a questões que para nós eram misteriosas ou sem muitas explicações. Muito pelo contrário, ele é uma realidade e uma realidade última. O que isso quer dizer? Que antes de todas as coisas, ele se coloca como a maior coisa real existente em tudo que a gente conhece. Ele é a realidade mais objetiva possível, que a tudo transcende e antecede. Ou seja, para citar Atos 17, do verso 24 ao 28, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar. Bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como algum dos vossos poetas tem dito, porque dele também somos geração. Percebam que quando a Bíblia fala acerca de Deus, não trata ele apenas como uma ideia da nossa mente, ou a tentativa de dar respostas difíceis a perguntas difíceis, mas mostra Deus como uma verdade absoluta. É tão certo quanto o ar que nós respiramos, tão certo quanto eu posso tocar nos irmãos e senti-lo fisicamente, do mesmo modo Deus é real, com suas qualidades, suas características específicas, mas real. E de fato essa é a maneira com que a Bíblia o trata. Mas falar sobre isso não é algo novo, eu não estou tentando propor aos irmãos algo que nunca foi pensado anteriormente. Pelo contrário, cremos e professamos esta fé ao longo de muito tempo. O aspecto, porém, que eu quero tratar está atrelado aos pensamentos que existem em oposição a isso. E isso sim nós muitas das vezes não conhecemos. O que as pessoas pensam e estão pregando contrários a isso. E por mais que cada um de nós aqui presente não se oponha necessariamente a essa verdade, até dizemos crer nela, é justamente ignorar o assunto que tem feito com que, por exemplo, muitos jovens, quando alcançam a fase de universidade e de vida adulta, acabam se desvirtuando nas faculdades da vida,
Pois o que o mundo ensina, e também já há muito tempo, através de muitos pensadores e filósofos, é justamente o pensamento oposto a isso. E eu vou trazer para vocês, meus irmãos, 2 exemplos. O de um filósofo e de um psicanalista. O filósofo é Feuerbach, ele foi um filósofo do século XIX. E eu quero citar para vocês e comentar um pouco do que ele pensava, e é muito difundido o pensamento dele. Feuerbach, no caso, disse que o Deus pessoal era nada mais que a essência dos próprios seres humanos. E a teologia era nada mais do que a antropologia. Ou seja, era o homem tentando só tentar se justificar e se expressar no mundo. Só que o pensamento dele continua dizendo que tudo que é declarado sobre Deus era derivado da esfera da humanidade. Não somente a personalidade, mas todos os atributos e nomes. A religião é a dedicação da própria humanidade. O que ele está querendo dizer? E agora, mais uma vez, agora citando uma frase mais direta ainda dele, ele disse: a natureza de Deus nada mais é do que a própria natureza humana purificada, libertada das limitações do indivíduo, do homem real, corpóreo, objetivada, ou seja, contemplada e honrada com uma natureza outra, distinta dele. Sabe o que é pior em relação a tudo isso? Não é apenas saber que este ateu tenha influenciado muita gente, mas é que em alguns momentos, este é justamente também o pensamento que alguns cristãos possuem, que é completamente errado, isso é verdade. Pois eles ignoram o aspecto divino da transcendência de Deus. Isto é, Deus, e eu quero deixar bem claro para os irmãos, não é um ser humano melhorado. Não é como um que está na nossa mesma categoria, mas com melhorias, potencializado ao máximo que o ser humano poderia ser. Não, pelo contrário, ele é um ser absolutamente distinto de nós. Ele está separado em um outro tipo de categoria. Não há possibilidade de se pensar em Deus como um ser humano melhorado. Para o cristão, Deus é um ser distinto, totalmente diferente. E isso é o que também o qualifica como criador de nós que somos criaturas. Isso coloca não em um nível superior em relação a nós, mas em um patamar, em uma categoria, em uma descrição totalmente separada do que é a natureza humana. Outro pensador também, psicanalista, Freud, também causou muito estrago para a humanidade. Norman Geisler, um filósofo cristão, quando tratando do assunto, falou acerca de Freud nos seguintes termos. Em Um Futuro de uma Ilusão, um dos livros de Freud, sustentava ele que a religião baseia-se na mera realização de um desejo, que por sua vez é a base da ilusão, tendo em vista as realidades esmagadoras da vida. Os homens desejam um tipo de cobertor de lino celestial, ou um consolador cósmico. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que Freud considerava que o ser humano, não conseguindo lidar com as suas frustrações na vida, elaborou um mecanismo de defesa para essas frustrações que Freud chamava de Deus, para que pudessem então se autoiludirem, por vezes até inconscientemente, apenas para não terem que enfrentar as duras mazelas da realidade da vida sem um pouco de esperança. Porém, Freud ele errou por não conhecer a fé cristã em sua totalidade de forma apropriada. E somado a isso, ele tentou negar a existência de Deus, se dispondo apenas dos mecanismos psicológicos. Isso fez com que ele ignorasse outros aspectos que também apontam para o fato de que Deus é um ser real e que existe de fato. E eu poderia citar, por exemplo, o fato de que Deus ele é a causa primeira, ou então, em outros termos, a causa mais adequada. Isto é, Deus é sempre o fim de tudo. Sempre algo tem uma causa e que encontra o seu fim na pessoa de Deus. Deus também, Freud também ignorou
a observação do mundo que demonstra que a inteligência, a ordem, a harmonia e o propósito e tudo que se implica disso quando olhamos para o mundo aponta para a existência de um ser inteligente com um propósito e apropriado para a produção ou para trazer à existência o mundo, como acabamos de ler também em Gênesis. Ele ignorou o princípio moral que é norteador da humanidade, que precisa estar fora de cada um de nós para que a gente possa dizer o que é certo e o que não é, para servir de legislador aos direitos absolutos sobre a raça humana. Freud também ignorou que durante diversos períodos da história a humanidade sempre voltou-se ao que é sagrado e aos cultos. Isso também é mais uma prova da existência de Deus. E ainda poderia dizer que ele falhou tanto na sua tentativa que ignorou até aspectos psicológicos que envolviam a reflexão do ser de Deus. Que uma vez que pensada a ideia de Deus, isso por si só também nos leva a experimentar a realidade de Deus. E ele, por errar tudo isso, acabou chegando à conclusão de que Deus não era um ser real, mas apenas produto da nossa imaginação. Mas, na verdade, era produto da imaginação dele, a não existência de Deus, em contrário a tudo que se observa com clareza por meio do que conhecemos na criação. Obviamente, eu não vou me aprofundar nos tópicos mencionados, mas eles nos mostram que, a partir da perspectiva de que Deus existe, e que isso é, de fato, algo verdadeiro e real, isso nos permite entender melhor qual, então, é o propósito da criação. Pois afirmar que Deus existe não é uma postura de ignorância ou de irracionalidade, ou como normalmente esses dois pensadores e tantos outros tentaram transparecer para o mundo, mas sim é apropriadíssimo dizer, como Paulo disse em Romanos 1, do verso 19 ao 20, que o Deus que se pode conhecer é manifesto porque Deus se manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Por isso que tais homens como Feuerbach ou Freud e tantos outros, são indesculpáveis, porque negligenciam algo que está escancarado aos seus olhos. Um outro aspecto que também precisa ser dito acerca de Deus, como um ser que se revela por demonstrar esse erro que acabamos de ver, agora também é preciso abordar os erros que acontecem muitas das vezes por conta de nós, os crentes. E isso gira em torno de pensar que o Evangelho seja um meio, um mecanismo para tentarmos tornar Deus mais relevante para o mundo. O que pretendo afirmar quando eu digo isso é que a pregação do Evangelho foi sim determinada por Deus como instrumento para restaurar a criatura ao seu Criador. De fato, nesses termos, o Evangelho ele é o poder de Deus manifestado para a salvação da humanidade, conforme, por exemplo, Romanos 1,16. Disso nós não temos dúvidas. Mas, ao mesmo tempo, a não ministração da mensagem evangelística em si mesma não diminui a glória do Senhor. Pois, como diz o Salmo 19, o verso 1, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Eu também quero deixar claro que, obviamente, eu não quero dizer que é para parar de pregar o Evangelho, meus irmãos, por favor. Não pensem isso. Pois o Senhor nosso Deus ordenou que pregássemos o Evangelho e não fazer isso é pecado. Mas o que eu quero dizer é que, conceitualmente, nós não podemos ir anunciar as boas novas pensando que estamos fazendo um trabalho melhorado do que Deus já fez em revelar-se a si mesmo através da criação para o mundo. Por isso, ir pregar o Evangelho com essa pretensão poderia resultar na adulteração do conteúdo do Evangelho, poderia transferir a glória de Deus para o homem e ainda poderia sugerir, inclusive, ao mundo que, porque a criação foi arruinada pelo pecado e precisa de restauração,
faria com que a tentativa de tornar Deus mais relevante para o mundo implicaria na culpabilidade de Deus. Faria com que o mundo pensasse que Deus é culpado, fez as coisas muito bagunçadas, não soube cuidar direito do seu quintal, e agora nós, cristãos, estamos tentando fazer Deus se tornar mais conhecido um pouquinho no mundo. Isso seria errado, e isso seria também diminuir o propósito que o próprio Deus imprimiu em sua criação de revelar a sua glória e revelar-se a si mesmo. Este é o primeiro ponto. Quanto a isso, algum irmão teria alguma dúvida? Não? Então vamos prosseguir. Pode ser que outras dúvidas surjam sobre esse ponto em outros momentos. Se sim, vocês me avisam, tá bom? O segundo ponto, então, é o que é a criação? Porque você já disse que Deus se revela na criação e disse também que é importante considerar o assunto. Mas o que é criação para que eu possa entender aonde é que Deus está se revelando e se fazendo conhecido para nós? Dito isso, tudo que acabamos de falar de Deus se revelando, fomos capazes então de ambientalizar essa que é a criação nas mãos do seu dono, que é Deus. Contudo, não bastaria entender a existência do Criador e o modo como se revela, mas por isso a importância de perguntar o que é a criação. E dois sentidos aqui poderiam ser tratados, e eu vou tratar apenas um. Poderia ser tratado um aspecto do que é criação como ato criacional, como Deus fazendo e trazendo as coisas, ou seja, a descrição dos eventos no processo da criação. Esse não vai ser o assunto que vamos tratar hoje, é uma pauta para um outro momento. Mas existe o segundo aspecto também para responder o que é criação, que é o que vamos tratar, que é a criação como totalidade de tudo o que existe. Ambos os aspectos se relacionam e é até um pouco difícil separá-los, mas hoje vamos nos ater somente à criação como totalidade de tudo o que existe. Desse modo, eu pergunto novamente, o que é criação, então? Há quem possa dizer que seja a natureza. Criação é a natureza. Tudo que a gente observa. Outros podem dizer que é o mundo físico ou material apenas. Quem sabe até um mundo onde possam atuar os sentidos para perceber as coisas que existem em contraposição com o mundo das ideias, como foi proposto por Platão e depois um pouco trabalhado por Aristóteles. Muito poderia ser dito também, mas se mantivermos a resposta em apenas um aspecto, nós diminuiríamos consideravelmente a descrição do que é de fato a criação e de tudo que ela abrange. Portanto, o que eu quero tentar mostrar para os irmãos e que eu considerei apropriado é a escolha de 4 pontos que vão englobar tudo que é a criação para podermos responder, que é a natureza, o primeiro ponto, o segundo, o espaço-tempo, o terceiro, a alma e a mente, e o quarto ponto eu designei como família, igreja e Estado. Portanto, primeiro, natureza. Neste primeiro aspecto, poderíamos considerar, por exemplo, a fauna de todas as regiões, a flora dos diversos ambientes do planeta, os micro-organismos e tudo que compõe, por exemplo, também os átomos, ainda as grandes galáxias e seus incontáveis planetas, constelações e corpos celestes. Podemos chamar todas essas coisas de criação e, normalmente, é o que é mais intuitivo de se pensar quando falamos de criação e não temos muitas dificuldades de compreender que isso é criação. Mas ainda assim seria importante considerar que a natureza ela deve ser lida e isso nos exige uma atenção, pois devemos pensar que o mundo perante os nossos olhos, e agora eu cito a Confissão Belga no artigo 2, diz que o mundo perante os nossos olhos é como um livro formoso em que todas as coisas servem de letras que nos fazem contemplar os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade. E eu citei essa Confissão Belga propositalmente, pois ao dizer que a natureza é um livro formoso, podemos pressupor o quê? Ordem na natureza. Podemos pressupor um padrão dentro da natureza.
É por isso que temos pessoas que estudam a agropecuária, que estudam o corpo humano para virar médico, que estuda, por exemplo, aspectos de mineração. Toda a tecnologia vem com base do estudo dessa natureza. E é apropriado para o cristão pensar que ele deveria ter um apreço por isso e fazer ciência nesse sentido de compreender a natureza que Deus dispôs a nós. E o mesmo também, um tipo de pensamento muito semelhante, a gente encontra em Atos 14, o verso 15 e 17, que diz assim: Senhores, por que fazeis isto? E isso a qual Paulo se refere é um momento que, porque eles realizaram um milagre, as pessoas queriam adorá-los como Deus. E ele diz: por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos. E vos anunciamos o Evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Vejam que a Bíblia fala da criação nestes termos. Dito isso, o homem está impossibilitado de negar a existência de Deus por meio da natureza, pois ela em si nos concede a informação de forma, que eu posso dizer, de forma bruta. Isto é, sem a possibilidade de a alterarmos. O que nos cabe, portanto, é interpretar o que ela tem a nos dizer. Contudo, isso é feito a partir da interpretação que o próprio Deus, o Criador, já dispôs para nós. E ir contra isso é rejeitar os fatos como eles realmente são e é rejeitar a realidade como ela realmente é. E é por isso que nós devemos, então, dar atenção a ela e deixá-la falar a partir dos termos que Deus determinou que a ouvíssemos. O segundo aspecto da criação que eu destaco é espaço e tempo. Devemos agora, então, considerar que nós somos, e o Samuel vai conhecer muito bem essa expressão, teístas trinitários canônicos. Isto é, cremos que Deus seja aquilo que ele revelou de si mesmo nas Sagradas Escrituras. Ou seja, ele é um único Deus e ele é o verdadeiro Deus. Eu inicio, então, a fala sobre a questão do espaço-tempo como conhecimento da criação desta forma, pois há quem surja no erro, muitas das vezes deísta ou panteísta, de atribuir a essas duas coisas, ao espaço e ao tempo, o status de Deus. Ou seja, há quem pense em que o próprio tempo, a passagem do tempo, seja uma entidade que sobrevive sozinha, junto com o espaço. Porém, quando nós vamos ver o relato bíblico e vamos ver que essas coisas não são entidades absolutas e eternas, elas são, na verdade, o quê? Modos de existências criados pelo nosso Senhor, de modo que podemos afirmar que o mundo ele não foi feito no tempo e no espaço, mas foi feito junto com o tempo e junto com o espaço. Ou seja, ambas as coisas, tanto o tempo como o espaço, também foram criadas por Deus. A passagem de tempo, algumas coisas que é até difícil falar um pouco agora por questão de falta de tempo, mas tanto o espaço quanto o tempo também precisam ser compreendidos como tendo sido trazidos à existência por Deus. É a compreensão correta acerca desse ponto que pode nos permitir entender que fomos criados com barreiras, e essas, o tempo e o espaço, limitações próprias nossas como criaturas, a quais Deus, que já citamos que está numa classe distinta de nós, ele não está sujeito nem ao espaço e nem ao tempo, pois o aspecto criacional não pode conter a Deus. E é daí que dizemos que ele é espírito, ou seja, ele não pode ser preso pelo espaço, e ele é eterno, ele não está dentro do tempo, ele foi criado pelo tempo. Um outro aspecto também que é preciso entender para compreender a criação é o aspecto da alma e da mente.
Aqui eu faço uma distinção própria ao ser humano, que recebeu um valor que, quando comparado com o restante da criação e as coisas criadas, ele recebeu um valor superior. Por ter sido creditado uma especial distinção ao ser humano, este foi dotado de um espírito e de um instrumento que é a racionalidade. Em ambos os casos, permitem que nós possamos ser chamados de criaturas que possuem a imagem de Deus, o que nos faz distintos de qualquer outra criatura neste universo, de qualquer outra coisa neste universo. Eu estou ciente, sim, de que me utilizar destes dois termos como forma distinta, alma e mente, pode causar algum tipo de estranheza por conta da maneira como que elas são vistas como quase que a mesma coisa. Mas por mente eu não quero dizer a consciência, que poderia ser mais associado à alma, mas sim a capacidade de raciocinar, de olhar para a criação, entendê-la, compreendê-la e lê-la. E é isso que eu faço essa distinção, porque Deus nos dotou e isso também abrange o que é a criação. E por fim, aquilo que eu chamo de família, igreja e Estado. Nós devemos agora compreender que as diversas esferas da sociedade, assim como citada a família, a igreja e o Estado, não são frutos da mera convenção humana. Não é fruto da nossa capacidade de criar alguma coisa. Não fomos nós que surgimos com uma ideia revolucionária de criar essas coisas. E também não existe apenas como resposta aos efeitos da queda. Falar da família, da educação, do trabalho, da ciência, da arte como conceitos, ou seja, coisas imateriais, mas que nós conseguimos refletir sobre elas, pensar sobre elas. Por isso a necessidade de ter abordado anteriormente o aspecto do raciocínio da mente. Isso é próprio de Deus quando permite que isso seja encontrado desde a sua origem na própria ordem da criação. De modo que sua razão de ser destas coisas imateriais, mas conceituais, está também fundamentada na vontade de Deus como Criador. Ainda que alguma dessas instituições, como é, por exemplo, o caso da igreja e do Estado, elas exerçam tarefas e sejam cruciais por conta do pecado, ainda assim a sua essência permanece criacional, pois foram estabelecidas por Deus, para que por meio da diversidade de vocações, de autoridades e de relacionamentos nos diferentes tipos de empregos, de ciências e de saberes, a humanidade pudesse se desenvolver e desenvolver a vida em sociedade também como expressão da imagem de Deus, que agora está sendo não tão bem refletida na humanidade por causa do pecado, mas que ainda assim é refletida de um modo que a diversidade dos nossos relacionamentos sociais é vista também como um desdobramento da imagem de Deus na humanidade, como a humanidade como um organismo coletivo, como um corpo que trabalha de forma conjunta para poder glorificar a Deus. Agora, o que podemos, então, afirmar com um pouco mais de precisão sobre o que seria, então, a criação vista nestes termos? Precisamos tornar tudo o que vimos, então, até agora, em uma atividade prática. Não basta entender Deus que se revela e não basta entender esse conteúdo maçante que é entender o que é a criação. Nós precisamos tornar isso prático. E, para tanto, eu vou então trazer aqui alguns exemplos encontrados na Bíblia de como ter tido consciência do que é a criação e de quem é o Deus Criador foram cruciais. Com relação ao que é a criação, alguém tem alguma dúvida ou gostaria de expor algo mais? Não? Então vamos para o próximo passo, que são os exemplos, tá bom? O primeiro exemplo que eu quero dar é o de Abraão e a promessa de Isaac. Abraão ele é citado como um modelo de quem permaneceu na fé, mesmo apesar, e aí eu vou usar um termo mais recente,
mesmo apesar das razões científicas que apontavam para o fato de que ele, pela sua idade avançada e a de Sara, não poderiam ter um filho. Porém, a sua fé ela foi decisiva porque ele creu na palavra daquele que chama à existência as coisas que não existem. E aqui eu não estou citando algo próprio meu, não. É o apóstolo Paulo citando quando falando em Romanos 4,17 sobre Abraão. Ou seja, Abraão ter pensado no fato de Deus ser criador, de ser o Deus que teve poder para trazer à existência todas as coisas, determinou sua fé para confiar na palavra de Deus de que ele teria um filho, mesmo contra a impossibilidade física de sua idade, de sua esposa. Então, ele foi nisso, pela fé, ele governou a sua compreensão da realidade a partir de sua teologia de Deus como Criador e não apenas meramente pelo que ele podia observar e sentir ali do momento. Outro exemplo é o de Adão no Éden, por exemplo. A primeira experiência de Adão foi ouvir ordens diretas do seu Criador. E uma dessas ordens foi a de que ele deveria, por exemplo, nomear todos os animais. Então, ele dar ouvido a essas ordens, estabeleceu-se que o conhecimento humano deveria ser, por natureza, um pensamento servo e sujeito à vontade do Deus Criador, sujeito à autoridade deste Senhor. Então ele, em Gênesis 2, 19 e 20, ao nomear os animais, Adão demonstrou uma consciência que foi decisiva para perceber ali de imediato a natureza das criaturas como sendo extensão do pensamento de Deus que se fez físico no mundo. Porque a ideia de que porque Deus, pela palavra do seu poder, trouxe à existência todas as coisas, essa palavra antes habitava na consciência de Deus e se fez material. Adão, por sua vez, ao compreender isso, foi capaz de maneira apropriada de olhar, entender e compreender o que Deus estava querendo ensinar e já foi ali capaz também de nomear os animais. Outro caso muito curioso, que eu também acho assim, particularmente muito bonito, é o caso de Jó diante do seu sofrimento. Poxa, Lucas, mas até no meio da dor, será que a criação tem uma valia de considerar Deus como Criador? E a resposta é que sim. No auge de sua crise existencial e até intelectual também, a resposta que silencia as queixas de Jó não é uma explicação lógica do que era o mal e o sofrimento. Você vai lendo Jó, e você fala assim, poxa, Jó está passando por tudo isso. Vamos torcer para que no final Deus apenas justifique o porquê que ele está causando todo aquele mal para a vida de Jó. E Jó questiona e fala, por que eu estou passando por tudo isso? E qual que é a resposta de Deus para Jó? E aí eu estava até comentando com os irmãos, né, em algumas conversas, e com o presbítero também. A resposta não foi... a resposta dele foi, olha para as cabras, olha para o rio, olha para os peixes. Sabe quem criou tudo isso? Fui eu. Quando eu estava lá criando essas coisas, você estava do meu lado? Eu estava te pedindo conselho? Estava te pedindo ajuda para trazer essas coisas à existência? Para criar essa ordem perfeita? Jó, eu não tenho que dar toda a satisfação do mundo para você. Mas você precisa me reconhecer como soberano sobre toda a criação. E isso vai te bastar para o seu consolo. E a resposta foi que quando Jó começou a ouvir esse discurso de Deus, ele falava, antes eu te conhecia apenas de falar, mas agora eu posso te contemplar. Como que ele contemplou? Ele viu a Deus? Não, porque a Bíblia é muito clara que ninguém viu a Deus. Mas ele viu a glória de Deus que se revela através da criação e fala, agora eu te entendo, agora eu compreendo. Agora eu sei que nunca teve um dia que o sol não deixou de nascer e de se pôr. Sempre esteve sobre suas mãos o controle e minha vida está também agora diante desse controle. Então foi crucial a consciência de que Deus é o Criador, cujas ordens não podem ser questionadas, levou a Jó a esta humilhação e ao arrependimento, reconhecendo que o seu conhecimento era muito limitado diante do Deus Todo-Poderoso. Outro
Eu não vou citar agora por questão de tanto tempo, mas eu vou só apenas listá-los. O caso de Paulo no Areópago, quando vai debater com os atenienses, ele traz à consciência o fato de Deus como Criador. Davi, quando ele peca com Batseba e comete o pecado contra ela também, é o fato dele entender Deus como legislador de todas as coisas que fez também com que Davi se submetesse à lei de Deus, reconhecesse o seu pecado e se restaurasse com Deus. E um grande, maior exemplo que podemos ter é o exemplo do próprio Senhor Jesus. Ele, quando vai debater e falar sobre o casamento, por exemplo, ele retoma a ideia da criação. Ele reafirma o fato de que porque Deus criou o mundo de um jeito, esse jeito é o jeito que tem que ser. E assim deu resposta também àqueles homens que os questionavam. E isso é muito claro, eu não estou falando nada que se aprende só no seminário. Lendo essas coisas, isso se torna muito perceptível. Agora, um problema é o fato de que, se é verdade, por um lado, que os personagens bíblicos, quando tiveram consciência de Deus como Criador, isso os favoreceu, é também verdade que este mundo, o mundo que nós vivemos hoje, por não terem consciência de Deus como Criador, são afetados de maneira negativa por essa falta de compreensão. Então, para isso eu vou tentar trabalhar apenas um aspecto que vai ser um pouco mais geral, mas que nos vai dar uma compreensão. Mas depois, se vocês se interessarem, podem me procurar, mandar mensagem, que a gente conversa muito sobre essa questão. Mas eu vou falar um pouco sobre a fragmentação do saber e o fato de o ser humano ter fugido da racionalidade quando nega Deus como Criador. A ausência de uma base teísta, ou seja, a ausência da crença de Deus como Criador, leva o homem a tentar manter a sua dignidade, os seus valores, em um nível que é literalmente irracional, pois a sua razão, o seu intelecto, isso que trabalhamos como sendo um instrumento nas mãos de Deus, agora estaria morta por conta morta para este significado, para essa realidade de que Deus é de fato um Criador. Só conseguem enxergar eles só conseguiriam enxergar sistemas mecânicos e fechados. O que eu quero dizer com isso? Eles só conseguem olhar para o material e não ir além daquilo que pode ser compreendido também a partir do material para o que é também imaterial. E nisso eles falham muitas das vezes em um que a gente pode resumir em dois aspectos. Em uma fragmentação dessa compreensão do mundo, onde, por um lado, alguns se limitam só às leis, aos fatos brutos. Só aquilo que eu posso comprovar através de uma fórmula matemática é o que é verdade e é o que vai governar a minha vida. Mas agora eu peço para vocês, quanto de vocês conseguiriam pesar 1 grama de amor sincero? Quantos de vocês conseguiriam trazer consigo um kit químico e provar que eu posso olhar para uma situação e dizer, eu não deveria fazer isso? Dizer eu não deveria fazer isso ou eu deveria fazer isso foge do só a tentativa de sobrevivência. Por quê? Porque implica em algo que está fora da informação física que pode ser dada a você. Implica num conceito moral que transcende que transcende o que é físico, o que é material, assim como o amor, assim como também a manifestação do ódio, e para nós que somos cristãos, até a vileza do pecado dentro do coração humano. Mas um outro aspecto também seria onde essas pessoas, por ignorarem o fato de que Deus seja Criador, pressupõem que a moral, a liberdade e o significado das coisas sejam algo subjetivo. O que isso quer dizer? Quer dizer, por exemplo, que eu penso que uma coisa é certa do jeito que é, mas que outra pessoa pode pensar de um jeito totalmente diferente. Aí você vai conversar com uma terceira pessoa que pensa o contrário e todos falam, tudo isso é verdade junto. Por mais que essas coisas muitas das vezes se contradigam. Então, de separar Deus, fugir da ideia de que Deus é um Criador,
Isso sim é irracional. Isso sim é embrutecer o ser humano a um nível de apenas instintos. E é isso que leva muitas das vezes as pessoas a pecarem. Outra coisa que poderíamos dizer, mas eu não vou elaborar tanto por questão do tempo, seria, por exemplo, a questão da desumanização, de sempre visar o lucro, e dentro da sociedade, no âmbito social, a perda da visão do homem como imagem de Deus, como criado por Deus, gera o que nós podemos chamar de, e aí num termo um pouco mais técnico, de proletarização. Seria a caracterização de endeusificar o trabalho, de endeusificar o ganho desmedido, de não considerar a necessidade do próximo. Tudo isso envolve também a consciência do Criador. E também até aspectos ideológicos, porque não considerar Deus como Criador faria com que um vácuo espiritual surgisse, como bem colocado pela nossa devocional, criando um vazio eterno no coração do homem, que o ser humano por si só tentaria preencher com ideologias que não seriam capazes de trazer respostas verdadeiras aos problemas sociais e integrais do mundo como enfrentamos. Até a tecnocracia, que seria um meio de pensar que a tecnologia pode se tornar um meio salvador para a humanidade, se mostra falho quando negligencia-se o fato de que Deus, ele é criador de todas as coisas. Isso tem impacto nas nossas artes, nas músicas que muitas das vezes as nossas crianças, os nossos jovens e até nós adultos estamos expostos. Na maneira de fazer ciência, isso também se torna muito visível quando as pessoas deixam de olhar para as evidências e apenas vêm com ideias prontas e por quererem negligenciar Deus, interpretam mal a criação. Esse é o motivo de se idolatrar a política, de se idolatrar o Estado, de se idolatrar o futebol, de se idolatrar o lazer, de criar para nós um outro ídolo e em vez de adorar somente a Deus. Essas são duas verdades que devem nos fazer pensar. Realmente, todas as vezes que homens, que sabemos que foram temente a Deus, reconheceram a Deus como Criador, isso os impactou positivamente. E todas as vezes que a humanidade, que basta você sair daqui e fazer uma leitura da sociedade que vive, você vai perceber que negarem a existência de Deus como Criador também traz consequências muito ruins para a sociedade. Das muitas perguntas que o mundo levanta, eu vou apenas fazer uma, e eu peço que os irmãos tenham um pouco de paciência, nós já vamos encaminhar para o final, mas pelo menos uma pergunta eu vou fazer para que vocês possam ver que realmente existem pessoas que pensam o contrário de nós, mas que nós temos respostas, e respostas que principalmente nos levam a reverenciar melhor a Deus e também servi-lo melhor em obediência. Uma das perguntas é a seguinte: se Deus se revela na criação, por que não podemos reproduzir o invisível com coisas visíveis? A ideia é, por que Deus se opõe tanto à sua retratação através de forma visível? Mas daqui a pouco eu já vou explicar que essa forma visível muitas das vezes não é só uma imagem, uma estatuazinha para adoração. Existem outras formas disso também, de Deus se tornar uma representação visível. A razão pela qual o cristianismo rejeita a reprodução do invisível por meio de imagens visíveis fundamenta-se na espiritualidade e invisibilidade, que são essenciais e são descrições primordiais também de quem Deus é. Com relação à sua natureza espiritual, Deus ele é uma substância única, imaterial e imperceptível aos sentidos como ser, sem a composição ou extensão disso. A não ser que ele faça o que ele fez, que é se dispor de sua criação para se revelar, não é possível compreendê-lo de maneira adequada. Reproduzi-lo, pois, visualmente é impossível porque o finito não pode conter aquilo que é infinito. E isso poderia fazer
com que nós tivéssemos uma relação com Deus irreal. Porque se criássemos Deus a nosso modo, tentando contê-lo ao finito, sendo ele grande como é, poderíamos suprimir aspectos de seu caráter e de suas características que são relevantes e importantes para nós. Outro aspecto é o da idolatria e do culto da vontade. O uso de imagens é visto como culto da vontade, nascido da necessidade pecaminosa do homem de ter um Deus que esteja fisicamente próximo e sob o seu controle, o que acaba por obscurecer também a revelação de Deus como sendo Deus que a tudo governa e que deve ser árbitro em nossas vidas e na decisão de tudo aquilo que nós fazemos. Um outro aspecto é a adoração que devemos prestar a Ele em espírito. O culto cristão deve ser racional, e a racionalidade disso está envolta, ou seja, significa que esse culto deve ser em espírito e em verdade, superando meramente o simbolismo sensorial e por considerar só aquilo que Deus nos revela. E que, apesar de que os sentidos que podemos ter são benéficos em muitos sentidos, quanto ao culto a Deus, ele serve mais como uma sombra preparatória, e isso no Velho Testamento, para que apontassem para aquilo que é a imagem última, perfeita e absoluta de Deus, que é a pessoa de Cristo Jesus. Vejam, por exemplo, o que diz o texto de Hebreus, no capítulo de número 1, logo no começo, o verso de número 3. Diz assim: Ele, este Jesus, é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. E ainda se retrocedemos um pouco mais para a carta de Paulo aos Colossenses, ele vai dizer assim no capítulo 1, a partir do verso 15, que este Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Pois aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo seu sangue e da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Vejam que a linguagem de Paulo associa e fala assim, e aí também é o desfecho para que possamos encerrar a nossa alma. O fato de que é em Cristo Jesus que a contemplação, a compreensão do que é a criação, a compreensão de Deus como Criador encontra o seu principal propósito. E é por isso que nós cristãos somos convidados a refletir em Deus como Criador, a refletir no que é a criação, a se interessar, a entender como ela funciona, a entender como o mundo tem negligenciado essa sabedoria, e muitas das vezes nós cristãos também fazemos isso. Tudo isso para apontar que em Cristo Jesus, a criação, tudo que existe, encontra o seu fim último e a sua verdade mais absoluta. De modo que em Cristo Jesus, nós temos, como em Colossenses 3:10 e Efésios 4:24, Cristo como sendo o que estabelece um novo processo de criação. Agora, não a partir do nada, como foi num primeiro momento em Gênesis, mas agora o trabalho dele é um processo de renovação e restauração da criação ao seu estado original, que em primeiro foi arruinado pelo pecado.
Então nós temos em Cristo a restauração da imagem de Deus de maneira completa, de modo que em Cristo o novo homem é criado segundo Deus em justiça e santidade, e este novo Adão restaura a imagem de Deus em nós, que havia sido corrompida pela humanidade, pelo pecado, permitindo que o homem recupere sua verdadeira identidade e também sua vocação, ou seja, seu sentido real de existência para glorificar a Deus. Em Cristo, vemos que sua graça também restaura e servirá como restauração para a natureza. O tema central de Cristo e dessas verdades todas que temos dito gira em torno em que a graça ela não anula a natureza, mas ela vai curá-la, irá restaurar, de modo que Romanos 8 vai falar que até a criação aguarda com grande expectativa o momento da revelação de Deus em Cristo Jesus. O cristianismo não introduz elementos estranhos, portanto, na criação, mas faz com que esse cosmos, essa verdade de tudo que é criação, se torne novo e reconciliado para servir de glória para Deus por toda a eternidade. E também em Cristo vemos a renovação do intelecto e da ética. Esse processo envolve uma renovação da nossa mente que estava morta e que é trazida à existência novamente, onde o crente passa a ter o quê? A mente de Cristo. Ao ponto dele falar assim que não sou eu quem vive, mas agora restaurado a um novo estado de criação, Cristo vive em mim. E isso é maravilhoso. Fora isso, vemos os aspectos do domínio de Cristo sobre a natureza. Como? Quando você vê ele andando sobre as águas, quando vê ele falando, Pedro, vai pegar um peixe que vai ter lá o tributo para se pagar, joga de novo a rede desse lado aqui que você... Mas, Jesus, eu sou pescador, eu entendo disso. Mas, Pedro, eu sou o Criador, joga a rede, me obedeça. Quando ele, por exemplo, também diz e fala, vento, se acalme. O que os apóstolos falam? Quem é esse que dá até ordem para as ondas e para o vento e eles ouvem a sua voz? Em Cristo nós temos o domínio sobre a criação. É como vimos aqui em Colossenses. Ele mantém o mundo como existe sem se colapsar por conta do poder da sua palavra. Tem uma música que eu acho muito boa quando ela comenta e fala assim, ó, sem Cristo, a realidade entraria em colapso e toda a criação seria colocada de volta na prateleira. No sentido assim, não teria como ela permanecer se sustentando por si mesma se não fosse pelo poder que há em Cristo, que a tudo sustenta. Então ele mostra autoridade sobre a vida, ressuscitando alguém dos mortos, sobre a matéria, trazendo cura e restauração pelo simples tocar nessas pessoas, ou pelo simples palavra de autoridade. Se estende isso a toda a criação no âmbito também espiritual, tendo ele domínio e poder, porque os anjos estão sob o seu controle, os demônios se submetem ao seu senhorio. Este é aquele a quem foi também colocado aqui na nossa devocional, a palavra que se fez carne e que por meio dele tudo existe, tudo se sustém e tudo se preserva. E sem contar sobre isso, Cristo estende seu domínio até sobre a sociedade e a história, mantendo o controle. Quando o apóstolo João se depara com uma cena no livro de Apocalipse de ver um livro selado, que entendemos ser a história da humanidade, ele se põe em pranto porque ele fala, quem tem o controle do que é a história da humanidade? E aí é dito que esse livro foi dado para o Cordeiro e ele foi encontrado digno de poder abrir este livro. O controle da nossa história e da história do curso da humanidade, da sociedade, tudo está nas mãos do Senhor. Podemos falar, por exemplo, sobre sua soberania sobre as nações e sobre os reis, ele os governa, sobre o mandato cultural e social que encontramos preservados em Cristo. E a igreja passou a ter designada por Cristo uma missão profética de proclamar o senhorio de Cristo para este mundo e o seu domínio que a tudo se estende. E principalmente aspectos da manifestação da justiça de Deus, que pode restaurar a alma humana
e pode inclusive também trazer libertação contra o pecado. Eu até peço perdão porque me emociona poder pensar sobre isso. Porque teve um grande pensador cristão que ele falou assim, não existe 1 centímetro sequer, não existe uma parte mínima do mundo, não existe nenhuma extensão de tudo que a gente pode ver, compreender, pensar, sobre qual Cristo não possa dizer, é meu. Pensar em Cristo dessa maneira é encontrar conforto quando você fica doente, quando você vê um irmão seu, uma pessoa tão querida morrendo, quando você pensa, tem que aturar esse chefe que de novo tanto me pressiona, quando eu tenho que passar uma necessidade e ficar preocupado se eu vou conseguir repor a comida, o pão na mesa. Tudo isso, quando nós pensamos em Deus e o seu retrato mais perfeito na pessoa de Cristo Jesus, encontramos descanso e conforto para a nossa alma, de modo que valeria muito bem aqui a leitura, e aí eu vou ler, e aí é o nosso fim da aula, do que o apóstolo João quis descrever, quando ele disse, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. E aí o verso 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O Deus que está numa categoria diferente, que é distinto de nós, se fez homem, habitou entre nós, com o propósito de nos ligar novamente ao Criador do universo, a qual é bendito para toda a eternidade. Amém.